Marcos 8:1. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me dê graça. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, que a palavra alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, de uma maneira especial nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Marcos 8:1 diz assim, ó: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. Eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Meus irmãos, uma passagem conhecida como a multiplicação dos pães e dos peixes, mas algumas coisas eu acho importante ir frisando. Deixa eu conversar com você, para que nós possamos extrair a melhor reflexão possível nessa noite, dentro do possível. Primeiro, o título que a minha Bíblia aqui, que possivelmente é o mesmo da sua Bíblia, ele sugere. Ele diz assim, ó: a segunda multiplicação dos pães. Se é a segunda, significa que teve a primeira. Mas se é a segunda, não está pré-determinado que será a última. Então aqui na Bíblia, registrado na Bíblia, foi a segunda. Mas até hoje Deus tem multiplicado. Até hoje Deus tem operado multiplicação na vida daqueles que nele colocam a sua confiança. Então, eu vou com você pensar alguns princípios que estão dentro dessa história. Observar alguns princípios, chamar atenção para alguns princípios e, inclusive, pode até ser que eu te provoque em alguns dos princípios. A intenção é que você esteja totalmente sensível para que o milagre da multiplicação te acompanhe dia após dia. Porque todos nós estamos aqui esperando que Deus faça algo na nossa vida. Todos nós. Cada um tem a sua necessidade, o seu desejo do coração, mas todos nós estamos aqui prontos para pedirmos algo para Deus. Então eu te convido a pensar, a olhar e a receber essa reflexão debaixo dessa perspectiva. Deixa eu olhar
os princípios que o pastor vai propor para pensar, para que eu possa, no decorrer dessa semana, ir colocando em prática cada um dos princípios, ou se eu já pratico, aprimorar ainda mais. Primeira coisa que eu quero frisar com você aqui, ó. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Quer dizer, o título já diz, a segunda multiplicação. A leitura inicial diz, naqueles dias, outra vez. Significa para nós pensarmos que Deus, Ele está sempre agindo. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Significa, irmão, que se você recebeu uma resposta ontem, se você recebeu uma resposta no mês passado, se você recebeu uma resposta no ano passado, o Deus que te deu a resposta, Ele continua respondendo orações. Ele continua. Então, independente daquilo que você esteja precisando, necessitando, pedindo, independente, é importante nós começarmos a reflexão debaixo desse entendimento. Deus já fez, mas Ele continua a fazer. Deus já operou, mas Ele continua a operar. E é importante nós pensarmos dessa maneira, por quê? Porque às vezes o inimigo ele coloca na nossa mente uma dúvida, fazendo com que nós acreditemos da seguinte forma: Deus fez um milagre na sua vida e você não aproveitou a oportunidade, agora acabou. Para você a porta está fechada. Aí eu quero dizer para você assim, ó, com toda a clareza e com toda a simplicidade, mas com toda a profundidade necessária. O Deus que te deu a oportunidade uma vez, está te dando a oportunidade pela segunda vez. O Deus que abriu a porta para você uma vez, é o Deus que está abrindo a porta para você pela segunda vez. O Deus que operou na sua vida uma vez, é o Deus que está operando na sua vida pela segunda vez. Não aceite, não deixe o inimigo de forma alguma, de maneira nenhuma, ele trabalhar na sua mente a ponto de levar você a acreditar que Deus não tem algo para você, porque Ele tem. Aliás, na Bíblia está escrito, e nós lemos há poucos dias, Hebreus 11:6, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus precisam saber, primeiro, que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você está buscando a Deus nessa noite, Deus tem uma resposta para a sua vida. Diga amém e diga graças a Deus por isso. É interessante ainda nós olharmos que o texto diz assim, ó, uma grande multidão acompanhava Jesus novamente. Verso 1. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão. Outra coisa importante para nós pensarmos, a multidão sempre acompanhava Jesus. Você pega a Bíblia, irmão, você não precisa fazer um estudo aprofundado, você faz um estudo olhando de maneira assim, ó, superficial, você vai ver Jesus chegando lá em Jericó, o cego gritando na beira do caminho, e a Bíblia diz que a multidão estava junto com Jesus. Você olha quando Jesus está chegando na cidade de Naim, onde aquela mulher, aquela viúva, estava saindo com um grupo de pessoas para enterrar o filho. Jesus está chegando naquela cidade e uma multidão está acompanhando Jesus. Você olha a história do Jairo, por exemplo, que conversa com Jesus e diz, olha, a minha filha está mal, ela está doente, preciso que alguma coisa seja feita. E Jesus fala, fica tranquilo, fica calmo, eu estou indo com você lá para a sua casa nesse momento. E Jesus começa a ir em direção à casa do Jairo e uma multidão está acompanhando Jesus. Você vai olhar o Sermão da Montanha, e no Sermão da Montanha, uma multidão está ouvindo Jesus falar.
Você pega a sua Bíblia e vai ver tantas e tantas histórias. Em Cafarnaum, quando Jesus está na casa dele, não tinha por onde entrar, nem pela porta, nem pela janela. A turma arranca o telhado para colocar um paralítico diante de Jesus. A multidão estava ali. Então, isso é importante nós olharmos nesse momento e entendermos. A multidão sempre acompanhou Jesus. A multidão sempre esteve procurando Jesus, buscando em Jesus a resposta, porque o único que tem a resposta para a nossa vida é Jesus. Aliás, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É em Jesus que está a resposta, é em Jesus que está o milagre, é em Jesus que está a bênção, é em Jesus, irmão. E aí nós vemos o quê? A multidão acompanhando Jesus, mas a multidão está acompanhando Jesus, e o verso de número 2 diz o quê? Diz que ele está com compaixão da multidão. Jesus está colocando o coração agora na dificuldade daquela multidão. Eu até comentei de manhã, no das 10h30, se eu não estiver enganado, que quando o povo estava lá junto com Moisés no deserto, eles começaram a reclamar. Saudade dos pepinos, das berinjelas, da cebola, dos alhos, do tempero lá do Egito. Saudade daquela comida que nós comíamos lá, hein? E aí Moisés conversa com Deus e fala: Deus, o povo está reclamando, o povo quer comer pepino, cebola, alho, o povo quer comer uma comida diferente, estão pedindo carne, estão pedindo água. Fica registrado, o povo reclamando e pedindo algo. Aqui nós vemos o texto, e o texto não mostra em momento algum o povo reclamando de nada. O povo está junto de Jesus ali, e Jesus vê a necessidade deles. A sequência no verso de número 2 diz o quê? Eles estavam ali há 3 dias. Quantos dias? 3. 3 dias. E isso traz para nós algo importante para pensar. E aqui o texto ainda diz que, verso de número 3, nós vamos chegar ali, que alguns vinham de longe. Eles estavam há 3 dias ali, sem comer. Aí você vai me perguntar: pastor, e banheiro, hein? Eles não tinham vontade de fazer as necessidades deles? Será que tinha banheiro público ali? E eu vou dizer para você: olha, eu não sei dizer como que eles fizeram. Eu só sei que eles aguentaram 3 dias ali, ouvindo Jesus falar com eles. E a água, pastor? Será que tinha bebedouro lá igual tem aqui na igreja? Também não vou saber falar. Acredito que não. Mas eles ficaram 3 dias ouvindo Jesus. Isso ensina para nós alguma coisa importante. Porque às vezes nós ficamos muito tempo em rede social. Às vezes nós ficamos um longo período do dia em Instagram, em TikTok. Às vezes nós ficamos um longo período do dia em WhatsApp, em YouTube, em outras tantas plataformas aí de relacionamento virtual. Às vezes nós temos tempo para tanta coisa. Às vezes nós temos tempo para tanta gente. Eu até contei de manhã, um dia, eu gosto de receber gente em casa. O dia que você quiser ir em casa, eu moro aqui, do lado do templo. Eu gosto. Lá em casa a rotina é diferente. Eu e a Márcia, nós não somos aquela família tradicional que você vai chegar, vai estar tudo arrumadinho, a comida no fogo. Nós não somos assim. É uma rotina diferente. Mas nem por isso não somos abençoados. Nós somos abençoados. Mas a rotina ali é diferente. Mas eu gosto de receber gente em casa. O dia que você quiser estar junto ali, nós tomamos um café, bolo panko de laranja não falta em casa. A Rafa está responsável por não deixar faltar bolo panko de laranja lá em casa. Acabou, ela vai buscar. Ela já sabe como funciona. Então, o dia que você quiser, será um prazer receber você lá. Pode ter certeza disso. E um jantar mais elaborado, tal, também, nós fazemos, vamos embora. Um dia, lá no São Dimas, nós morávamos ainda.
chegou um casal nos visitar lá, um casal de amigos nossos, amigos até hoje. Eles chegaram: pastor Marcão, tudo bem, nós viemos visitar vocês. Que beleza, entra, fica à vontade. Já jantaram? Não jantamos, mas não precisa se incomodar. Não, que é isso? Sabe, já assistiu Chaves com a dona Florinda e o professor Girafales? Não quer entrar para tomar um café? Mas não seria muito incômodo. Não. Então, já jantou? Não. Então nós vamos ver alguma coisa para nós jantar. E nós jantamos. Acabou a janta, seguimos conversando. 9h30, conversando. A turma falando, porque quem me conhece sabe que eu pouco falo. Eu mais ouço, mas eu falo também. 9h30, a turma falando. 10h, a turma falando. E eu ali, eu igual uma coruja, assim, concordando. 10h30, a turma continuava falando. A Marcinha é boa de conversa. Mas 10h30, a Marcinha já estava começando também a dar sinal de cansaço. 11h, a turma falando. E nós ali. 11h30, a turma falando. Meia-noite, a turma continua falando. Aí, meia-noite, eu já não estava aguentando, porque eu durmo, eu canso. Eu canso. Meia-noite, aí eu já estava dando umas pescadas assim, ó. Aí, 00:30, a turma continuando falando. 1h da manhã, mas aí também já é maldade. Aí eu já dormia, eu acordava, ele estava falando. Aí eu dormia de novo, ele acordava, ele estava falando. 1h30, eles falando, da manhã, não é da tarde, não. 1h30, eles falando. 2h da manhã. Aí eu dei um jeito, peguei, levantei, dei uma espreguiçada. Falei, eles não vão embora, vai ficar aqui até 5h da manhã. Pelo amor de Deus. Aí, 2h da manhã, eles foram embora. E nós precisamos voltar aqui para conversar. Tem tanta coisa para falar. Não tem nada mais para falar. Até mudei de endereço, nem falei que eu mudei. Estou contando isso daí, e é verídico, não estou inventando. É verídico. Lógico que a conversa é boa, a visita é bem-vinda. Agora, deu meia-noite, se não for embora, irmão, pode ter certeza que eu começo a... Agora eu já aprendi, já viu? Vamos, chega amanhã cedo, nós levanta. Vamos embora, vai. Não vai ter perigo de 2h da manhã, nós estamos batendo papo, Celcinho. Então, por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes nós nos demoramos nas conversas com as pessoas, com os amigos, principalmente se a conversa está boa, se a conversa está agradável, se são pessoas especiais. Nos demoramos em redes sociais, nos demoramos em tantas coisas, nos demoramos nisso. Mas diante de Deus, muitas vezes nós temos pressa. Diante de Deus, nós temos pressa. Diante de Deus, nós muitas vezes chegamos atrasados no culto, olhando o relógio para saber quanto falta para acabar. Já chegou atrasado e está querendo saber quanto falta para poder ir embora logo. Quantas e quantas pessoas que se comportam dessa maneira diante de Deus. Eu mando todo dia o devocional, todo dia, um devocional de 6,5 minutos, 7 minutos, às vezes dá 7,5 minutos, não passa, é muito difícil passar disso, muito difícil. E muitos assistem, ouvem e oram junto no devocional que eu envio. Outros não, porque, não dá tempo, minha vida é uma correria. Outros não fazem a leitura de um capítulo que seja no dia. Outros não conseguem separar 5 minutos para orar a Deus e pedir a bênção de Deus. As pessoas, isso é assim de uma maneira geral, elas não têm tempo para Deus. Aqui o texto mostra para nós, no verso de número 2, que eles estavam ouvindo Jesus falar por 3 dias. 3 dias Jesus ensinando, 3 dias Jesus curando, 3 dias Jesus libertando, 3 dias na presença de Deus, ali, através do Filho. E eles continuaram firmes. E não tem registro de reclamação.
Eu falei com você no início que as multidões acompanhavam Jesus por onde quer que ele passava. Então, com toda certeza, quem saía de casa para acompanhar Jesus já sabia já. Eu vou preparado porque Jesus vai começar a falar, vai começar a ministrar. E Jesus, quando ele começa a falar, quando ele começa a agir, é algo tremendo, é algo poderoso. Então eu já vou preparado. Não vou deixar roupa no varal para não ter que ficar pensando na roupa do varal. Não vou deixar janela nem vitrô aberta, porque eu não vou ficar preocupado se vai chover ou se não vai chover. Não vou deixar feijão no fogo para não ficar preocupado com o feijão que ficou no fogo. Eu vou para a igreja, eu vou para ouvir Jesus e vou sem pressa de ouvir o que ele tem para me dizer. Diga amém, diga graças a Deus. Eu estou conversando com você, irmão, de situações que antecederam um grande milagre. Situações que antecederam um grande feito. Situações, é por isso que eu disse a você, nós íamos ficar pensando alguns princípios que antecederam o milagre da multiplicação. Então vemos aqui a multidão se reunindo novamente. Agora nós vemos aqui e valorizamos o tempo que eles passaram diante de Jesus, 3 dias. Nós vemos que não tem registro de reclamação deles, mas nós vemos Jesus dizendo assim: olha, eu estou sentindo compaixão por eles. Com outras palavras, aí vem um outro princípio para nós pensarmos. Eles não reclamaram de nada, mas Jesus sabia daquilo que eles necessitavam. Diga amém. Jesus sabe exatamente aquilo que você está necessitando. Lá no caso deles era fome. Talvez o seu caso não seja fome. Talvez a sua necessidade não seja comer algo. Talvez seja uma necessidade dentro do casamento, talvez uma necessidade financeira, talvez uma necessidade com a sua empresa, uma necessidade física. Você sabe o que é que você está necessitando. E Jesus sabe melhor ainda do que você. Aqui ele diz assim: olha, eu tenho compaixão. Eles estão comigo 3 dias. Eles não comeram nada. Está aqui, não tem o que comer. Se eu mandar, verso 3, se eu mandar eles para casa, eles desfalecem no caminho. Eles desfalecem. Alguns vieram de longe. E eu ainda valorizei essa frase, alguns vieram de longe. Mais uma vez, de manhã, hoje nós tínhamos aqui pessoas que vieram de longe para estar aqui conosco, ouvindo, sendo abençoado por Deus. Mais uma vez falei do Kevin, da Bia, que vem de Saltinho, do Davi, vem de Saltinho aqui todo domingo, estão aqui com a gente. Falei do Pablo, que vem lá da Balbo, lá do Parque Piracicaba e vem para cá. Agora à noite nós temos outros tantos que vêm dos 4 cantos da cidade. Celcinho vem de um lado da cidade, Danilo, Fran, vem do outro lado, próximo ali, mas também do outro lado da cidade. O Tom, o Tom com a Gleice agora estão mais perto. Não está encostado, mas está mais perto. Né? Além deles tem o Rogério com a Juliana, que vem também de outro lado da cidade. Nós temos várias pessoas aqui. O Cláudio com a Cristina, que vem de longe também. E vem, está aqui todo domingo. A cadeira deles é aí. Não senta ali, que aquela cadeira é deles. Então aí, a Eva com o Cícero vem de outro lado da cidade. Eu sei que tem vários. Nós temos vários. Aliás, isso é uma grande bênção. É uma grande bênção. Mas é algo que nós devemos de nos preocupar no sentido de... Nós temos gente que vem dos 4 cantos da cidade para cá. E até de fora da cidade. Mas nós podemos melhorar o nosso trabalho de evangelismo aqui dentro da nossa região. Nós temos vários que são daqui da nossa região, que são daqui de pertinho. E nós podemos melhorar isso daí. Eles vieram de longe. Com outras palavras, princípio. Eles não mediram esforços para ouvir Jesus. Até brinquei com o senhor Ravail de manhã, que ele vai, semana que vem, vai pescar em São Sebastião. Ele gosta da pesca. Aí eu perguntei, São Sebastião é pertinho? Ele falou, não é pertinho. Eu sei que vai dar umas 6 horas de viagem, mais ou menos. É lá para o lado de Ubatuba, para aquela região lá.
Eu falei, e aí, compensa, vale a pena? Oh, compensa, vale a pena. Não é longe, porque é algo que eu gosto. Quer dizer, para um passeio, nós podemos ter esse tipo de entendimento, mas se nós temos esse tipo de entendimento para um passeio, quanto mais para sair da nossa casa e vir para dentro do templo, ouvir o que Deus tem para falar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Está aqui, o texto mostra, está registrado. Alguns vieram de longe. Parece que não, mas Jesus estava vendo tudo. Parece que Jesus estava desatento, mas ele não estava desatento. Aí segue a conversa, ó, verso de número 4. Os discípulos respondendo: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Não tem padaria, não tem supermercado, não tem conveniência, não tem iFood, não tem leve aí, não tem pede aí, não tem, que esse é o iFood lá de Minas Gerais. O leve aí, o pede aí, não tem. Como que nós vamos fazer? Aí Jesus no verso 5 ele pergunta, ó, quantos pães vocês têm? Preste atenção na pergunta de Jesus. Ele não perguntou, será que alguém aqui no nosso meio tem alguma coisa? Ele perguntou, quantos pães você tem? Ele sabia que alguma coisa eles tinham. Ele sabe que alguma coisa eu e você nós temos para apresentar no momento da dificuldade. É um outro princípio. E esse princípio é um princípio importante e poderoso, porque eles respondem, 7. Quantos pães? Tem 7 pães. Aí, verso de número 6, ele ordena à multidão que se assente no chão. E depois de tomar os 7 pães e dar graças, aí nós vamos ver o quê? Eram 7 pães. Mas ele pega os 7 pães e dá graça. Era pouco diante dos 4.000 homens, sem contar mulher e criança? Sim, nós sabemos que era. Mas ele faz o quê? Ele dá graça. Pelo pouco, ele dá graça. E aqui está mais um princípio. E muitas pessoas têm dificuldade de entender esse princípio. O princípio de ser fiel no pouco, que está na Bíblia. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. É princípio. Tem gente que reclama, que amaldiçoa. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Tem gente que está sempre reclamando de tudo. Tem 7 pão. O que nós vamos fazer com 7 pão? 7 pão não vai dar para resolver problema nenhum. Pelo contrário. Quantos pães? 7 pães. Então, pronto. O que nós precisamos para o milagre acontecer, nós já temos. Diga amém e diga graças a Deus. O que precisa para o milagre acontecer na sua vida, você já tem, meu irmão. Você já tem, minha irmã. Vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. O que você precisa para o milagre acontecer na sua vida, você já tem. Já tem. Você já tem. Mas é pouco, pastor. Mas é o suficiente. Aprender. Nós estamos olhando uma história e os momentos que antecederam o milagre. O milagre aqui foi a multiplicação dos pães. Mas antes do milagre, muita coisa aconteceu. Entre elas, a valorização do pouco. Outra coisa importante que nós vemos aqui, versículo de número 6, diz assim, ele ordenou que a multidão fizesse o quê? Versículo 6. Se assentasse. Organização. Tem muita gente que quer ver milagre sem se organizar. Sábado o João estava aqui, mais uma vez, ajudando a fazer um serviço para nós, ali na chácara. Ele assentou uma porta, dessa vez.
Aí ele trouxe as ferramentas dele. Vai olhar o capricho. Tudo dentro de um case, tudo dentro de uma caixa organizadora, tudo certinho. Vai olhar o capricho. Agora, eu até brinquei, né, brinquei com os irmãos de manhã, que tem pessoa, tem profissional liberal, que ele é tão bagunçado, mas tão bagunçado, ele tem ferramenta. As ferramentas que ele tem, 3 ferramentas, Tom. Uma chave de fenda, aquela chave de fenda com o cabo de madeira, todo amarrado com arame. Um martelo, que a cabeça do martelo já está até esbugalhada, de tanta cacetada que esse martelo já levou na vida. E ele tem um alicate, que é aquele alicate, sabe aquele alicate que morde torta? Nem prende. É o que ele tem. É a ferramenta. Mas ele quer ganhar dinheiro. Mas ele quer fechar grandes contratos. Mas ele quer captar grandes clientes. Mas ele é um bagunceiro. A vida dele está toda bagunçada. Financeiramente, economicamente falando. A pessoa não sabe onde estão as coisas dela. Tem gente que leva tudo na bagunça, mas quer um milagre. Aqui tem outro princípio. Todo mundo sentado. Ô menina, você está de pé por quê? Está com a barriga cheia? Não está querendo comer não? Estou, claro, Jesus. Eu estou com fome. Então senta. Que quem estiver em pé não vai comer. Ô menino, não está com fome não? Estou. Nossa, mestre, a barriga está roncando. Então senta. Não ouviu falar não? Que quem estiver sentado vai comer e quem estiver em pé não vai comer? Todo mundo sentado. Organização. É princípio que vale para nós. Em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. Tem gente que leva a vida toda na bagunça, mas quer ver o milagre acontecer. Fica muito mais difícil. Então aqui a gente aprende. Nós vamos extraindo aprendizado. Ordena que todos sentem, pega os pães que eram poucos, mas ele dá graças a Deus pelo pouco, e o pouco começa a se multiplicar. Aí segue a leitura do texto. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, ele partiu e entregou os pães para quem? Para quem? Está aqui outro princípio. Outro princípio para quem quer viver um milagre da multiplicação. Outro princípio para quem quer viver um milagre na sua vida. O princípio de fazer discípulos. Você sabe que tem muita mãe que não ensina a filha a cozinhar. Tem mãe que fala assim, não chegue perto das minhas panelas. Irmã, quando morrer vai levar as panelas junto no caixão? Tem muita mãe que é assim. Em vez de pegar e falar, filha, vem cá. A mãe vai ensinar você a fazer uma comida. Não vou ensinar você a fazer nada elaborado, não. Vou ensinar você a fazer o básico, um arroz, um feijão. Nem que no final saia aquele arroz unidos venceremos, sabe? Que é tudo grudado, tudo junto assim. Não tem problema. Ensinou. Ensinou a filha a fazer algo. Ensinou o filho. Tem pai que não ensina o filho a fazer nada. Tem pai que não ensina. O filho não sabe trocar uma lâmpada. O filho não sabe trocar uma resistência de um chuveiro. Mas o pai não chama o filho. Filhão, vem cá. Vem cá, vou te ensinar. Queimou a lâmpada aqui, ó. Você tem que primeiro olhar se é 110 ou se é 220. E se for de LED, aí mudou. Aí tanto faz, se for 110, se for 200. Mas tem que ensinar. Tem que ensinar a fazer algumas coisas. Ainda hoje de manhã uma pessoa me procurou no final do culto e disse assim, pastor, você sabe que lá no meu trabalho tinha uma pessoa importante dentro da empresa. E essa pessoa tinha o departamento todo ele planilhado. Essa pessoa tinha deixado tudo planilhado, mas ele não ensinava ninguém. Não ensinava ninguém no trabalho. Ele fazia, mas ele não ensinava ninguém. Aí ele saiu da empresa. Quando ele saiu, ele pegou todas as planilhas que estavam com tudo, todas as informações organizadas. E ele apagou todas as planilhas. Endemoniado. Isso é um endemoniado.
Isso é um perturbado. Isso é uma pessoa infeliz. Essa pessoa perdeu uma grande oportunidade de ficar bem lembrada na empresa por longas e longas datas. Está tudo lá na planilha. O fulano planilhou e deixou lá, ele deixou tudo pronto. Ele foi embora da empresa, mas ele deixou uma boa memória aqui na empresa. Olha o jeito que ele é lembrado hoje na empresa. Aquele que apagou todas as planilhas. Fazer discípulo, irmão. Fazer discípulo, irmã. Você lembra? O pastor Carlos já era diretor de diáconos. Nós fazíamos culto no domingo à tarde aqui. Domingo à tarde, vamos começar com o terceiro culto, que na época era domingo à tarde. Mas nós vamos pegar o pessoal que já vem no domingo à noite. Aí vai ficar pesado domingo à noite, domingo à tarde. Não, vamos pegar o pessoal que costuma vir de manhã. Não, então vamos pegar o quê? Vamos pegar os jovens, vamos pegar os adolescentes, vamos pegar o pessoal aí, vamos conversar com eles e vamos treinar eles. E músicos nós não temos também. Vamos pegar os músicos da escola de música. Aí nós treinamos diáconos, era tudo a molecada, todos os jovens, a maioria, tudo jovem. Aí no domingo à tarde. A gente vinha para o culto do domingo à tarde, um culto que foi montado, o terceiro culto foi montado assim, com o pessoal que foi ensinado, que foi treinado. Aí nós tínhamos na mídia o Samuel, que ajudava na mídia no domingo à tarde. Na música tinha o Cauê, se eu não estiver enganado, o Cauê não está por aqui agora, mas de manhã ele está aí. O Cauê que ajudava. Eu não lembro quem mais. O Rian ajudava no domingo à tarde. Aprendeu a tocar no domingo à tarde, aprendeu a tocar no sábado. Aprendeu. Nós temos uma escola de música que graças ao André. Foi a escola que o André falou para mim: Marcos, pastor, você precisa começar uma escola de música aqui. Fazer novos músicos. E graças a Deus, porque se não tivesse aquela escola de música iniciada há alguns anos, hoje estaria eu e o Danilo e o Celcinho. Só nós, mais ninguém. Que não saiu nenhum outro músico fora da escola nesse período. É um fato. Eu estou constatando um fato. Está aí, ó, a Mariane tocando aqui hoje, fruto de escola de discípulos. Nós estamos falando, Jesus não pegou o pão e saiu distribuindo para os 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus tinha discípulo. Ele fez discípulo. Facilitou a vida dele, facilitou a vida de todo mundo. Aí, estou dando exemplo para você. Dei exemplo de fora, estou dando exemplo aqui de nós no dia a dia. Você ter pessoa que foi formada. Então, você tem Mariane, você tem Rian, aprendeu na escola de música, Cauê, que está sentado lá, aprendeu na escola de música. E temos uma turma, que eu não lembro agora de cabeça, mas que aprendeu. Por isso que é importante, até peguei no pé do Celcinho e do Cauê ontem, né? Falei, ano que vem a meta de vocês é formar um baterista. Ano que vem a meta da Mariana é formar um violinista. Ano que vem a meta do Rian é formar um guitarrista. Ano que vem a meta de cada um é formar mais um músico. Formar cantor, está faltando cantor. Você vê que está faltando cantor. Gleiciane, precisa multiplicar ministro de música, Gleiciane. E quando nós trabalhamos discipulado nesse sentido, e o assunto nosso da escola bíblica está sendo discipulado, o serviço fica mais fácil. Você trabalha menos, exige menos de uma ou de outra pessoa. Hoje de manhã, 8 da manhã, estava lá na mídia. O Danielzinho e o Vinícius. Eles dois não sabem nem ler direito, irmão. Não sabem, estão aprendendo a ler. Eles não sabem nem escrever. Aí eles ficam com o dedo assim lá, ó. Não tem problema nenhum. Nós vamos ajudando. Nós vamos ensinando. Nós vamos olhando o exemplo de Jesus. É olhar o exemplo. É só abrir a Bíblia e olhar o que Jesus fazia. Afinal de contas, nós somos seguidores de Jesus. E Jesus falou para ir e fazer discípulos.
Ele tinha discípulos. Quando tinha 4.000 pessoas, 4.000 homens para serem alimentados, ele tinha as pessoas para entregar na mão. Vai lá, você está com uma quantidade de pessoas para você distribuir. Você está com mais uma quantidade. Todo mundo comeu. Estou conversando de princípio com você. É obrigado, pastor, a respeitar esses princípios? Claro que não. Quem não quer sair do lugar não precisa respeitar princípio. Quem não respeita princípio, aliás, é pisoteado pelo princípio. Porque o princípio ele é implacável. O princípio foi estabelecido por Deus, não foi estabelecido por homem, nem por denominação. É o próprio Deus que estabeleceu o princípio. Vê quantas coisas nós estamos aprendendo aqui que aconteceu antes do milagre. Antes, vou seguir a leitura para concluir a nossa reflexão. Ele deu aos discípulos para que a multidão fosse servida. Os discípulos fizeram. Verso 7. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele fez igual. Ele deu graças igualmente e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram. Veja como que um trabalho coletivo tem o poder de trazer a bênção de Deus. Veja quanto tempo que a gente vai conversando aqui. Eu estou aqui, vai fazer 17 anos. 17 anos falando a mesma coisa, trabalhando na mesma direção. Se a igreja entender os princípios e colocar os princípios em prática, quantos sinais, quantos prodígios, quantas maravilhas Deus vai fazer nesse lugar, além do que Ele já tem feito. É questão apenas, então, somente de olhar, de pensar, de fazer uma reflexão com a Bíblia aberta. Está aqui, verso de número 8 agora. Verso de número 8, eu vou ler aqui com você. O povo comeu até si. Qual que era o problema inicial deles? Não era falta de alimento, não era fome. Mas você vê quantas coisas foram colocadas em prática num período de tempo ali. O final da história, olha o que aconteceu. Todos comeram até se fartar. Todos comeram. E ainda segue. O texto diz: e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Deus me manda dizer a você, não apenas vai dar, mas ainda vai sobrar. Agora, é a palavra. Eu estou aqui para quê? Estou aqui para pregar a palavra. Eu estou aqui para isso, para ajudar. Se alguém quiser conversar comigo, se alguém quiser sentar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou aqui para ajudar isso daí. A palavra, é só olhar, sem inventar história, sem ficar com um monte de nada, é o simples. É olhar um monte de princípios. Talvez em uma situação você está precisando de uma resposta. Em um lugar na sua vida, essa resposta que você está esperando precise de um princípio que você de repente está negligenciando. Talvez em uma área da sua vida está faltando organização. Porque nem todos os princípios de repente precisam ser colocados em prática numa mesma situação. Às vezes, a situação, para que o milagre aconteça, precisa do princípio da repetição. Uma outra vez a multidão seguiu Jesus. A repetição, e repetir, que além de ser didático, ajuda a fixar a informação e ajuda no reforço do aprendizado. Às vezes o que precisa é repetir. Tem gente que faz uma vez e para. Tem gente que tenta fazer uma vez, não deu certo, desiste. São princípios. Às vezes é o princípio de aprender a agradecer a Deus um pouco mais pelo pouco que tem. É apenas agradecer. A pessoa não agradece. E quando ela não agradece, ela está abrindo uma brecha para que a reclamação ela entre em ação. E a reclamação, quando ela entra em ação, a murmuração, isso aí traz problema, traz prejuízo, abre portas para que as maldições alcancem a pessoa. Abre portas. Aí, então, vou finalizar a conversa. Eles
comeram, todos comeram, se fartaram e ainda juntaram aquilo que sobrou. Essa bênção, ela está sobre a nossa vida. Ela está sobre nós, irmão. Se você quer para a sua vida ou não, aí é uma outra história. Não cabe a mim dizer a você, você é obrigado a receber. Não. Cabe a mim conversar. Cabe a mim explanar. Cabe a mim explicar. Cabe a mim mostrar. Daqui para diante é com você. Você vai lá no decorrer da semana. E no decorrer da semana, muita coisa para acontecer. E aí o Espírito vai te ajudar a lembrar. Opa, pera lá. O pastor pregou domingo sobre isso. E eu vou colocar isso aí em ação na minha vida. Porque essa palavra em ação, ela produz a bênção da multiplicação. Eu quero orar com você, por favor, fique em pé. Bate palma com força, bate palma com alegria. Quero orar por você. Quero orar para que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Orar para você, orar por você. Senhor, neste domingo nós tivemos a felicidade de nos 3 cultos ouvirmos a tua voz. O Senhor falou conosco. Não tem como nós negarmos este feito. A palavra é a semente e foi semeada. A semente, ela pode encontrar terreno rochoso, pode ficar no caminho, pode encontrar terreno espinhoso, mas a semente, ela pode encontrar também um terreno fértil, terreno bom. E nesse terreno germinar e frutificar a 30, a 60, a 100 por 1. O desejo do meu coração é que a semente que foi semeada tenha encontrado um coração fértil. E essa semente venha germinar e frutificar. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Me ajuda. Ajuda todos nós. Ajuda todos nós. Colocarmos todos os princípios que foram ensinados hoje e no decorrer dos dias em ação. Porque os princípios, eles são importantes. O Senhor trabalha com os princípios. Obrigado por essa oportunidade. Sela essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Diga amém. E diga graças a Deus. Fale para quem está do seu lado assim, ó. Não vai faltar nada. E ainda vai sobrar. Graças a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado.